Filho não vem só com amor, vem com custo. E você não foi preparado para isso. Me impressiona a quantidade de pessoas que entram na parentalidade esperando uma coisa e encontram outra coisa completamente diferente. A conta não fecha, porque o que foi vendido é uma experiência limpa, amor, alegria, realização. Mas o que aparece na prática é outra sequência. Doença, preocupação constante, insegurança, cansaço que se acumula, momento de tristeza que ninguém nomeia. E no meio disso, a alegria, pontual, intensa, mas não contínua. O problema não é essa realidade. O problema é o descompasso entre o que foi esperado e o que é vivido. Quando essa conta não fecha, o corpo começa a pagar. Uma exaustão que não é só física, uma irritação que você não reconhece em você, um peso que aparece mesmo quando está tudo bem. É uma sensação silenciosa de estar sempre em dívida, como se você tivesse que compensar alguma coisa o tempo inteiro. E aí você tenta resolver isso de um jeito que piora tudo. Você transforma o amor em justificativa. Mais vale cada segundo, é a coisa mais linda que existe. E, de novo, isso não é mentira, mas vira um problema quando essa frase é usada para encerrar o assunto, porque ela impede você de sustentar o custo. E quando o custo não pode ser reconhecido, ele não diminui, ele só fica mais pesado. Você começa a viver uma lógica de sacrifício silencioso e quanto mais você se sacrifica sem elaborar, mais você se endurece. É justo que muito custe o que muito vale. Essa frase não é romântica, ela é estrutural. O valor de algo não elimina o desgaste que ele produz. Mas existe uma diferença importante. Uma coisa é pagar um custo consciente. Outra coisa é viver um sacrifício que você não pode nem admitir. Quando você não reconhece o custo, você não escolhe, você só aguenta. O que falta aqui é o que na clínica a gente chama de elaboração do custo emocional do vínculo. Você aprendeu a valorizar o amor pelo quanto você aguenta, não pelo quanto você consegue sustentar com consciência. Só que sustentar não é o mesmo que suportar. Suportar é ficar. Sustentar é conseguir existir dentro da experiência sem desaparecer. Quando você elabora o custo, algo muda. O cansaço deixa de virar irritação acumulada, a preocupação deixa de virar controle, o sacrifício deixa de virar cobrança silenciosa e o amor deixa de ser uma dúvida. Ele passa a ser uma escolha que você consegue renovar mesmo sendo difícil. Tem coisas que precisa ser olhada, nomeada e elaborada. Senão, o custo começa a aparecer de outras formas. Quando isso não é olhado, ele não fica parado. Ele acaba se deslocando. Você começa a fazer mais do que precisa, mas também começa a esperar algo em troca. Reconhecimento, obediência, gratidão. E quando isso não vem, vem um incômodo difícil de admitir. Depois de tudo que eu faço, é isso que eu mereço. E isso não nasce da falta de amor, nasce de um custo que nunca foi elaborado. E isso começa a aparecer na relação, não de forma óbvia, mas na forma como você olha. Menos tolerância, menos paciência com o erro, mais necessidade de que o filho dê certo. Como se no fundo ele precisasse justificar o tamanho do investimento. E aí acontece um deslocamento silencioso. O filho deixa de ser só filho e passa a carregar uma função, a de compensar. E nenhuma criança, nenhum adolescente consegue sustentar esse lugar sem pagar um preço. Ou ele se adapta demais, ou ele rompe. Mas em ambos os casos, a relação deixa de ser leve. Isso tem um nome específico na clínica: endividamento emocional do vínculo parental. Não é algo que é dito, é algo sentido. Você dá, mas sente que deu demais. Cuida, mas sente que custou mais do que deveria. Ama, mas começa a se esgotar dentro disso. E quando isso não é reconhecido, ele contamina a relação. Não com falta de cuidado, mas com peso.
E aqui o erro muda de forma e fica mais silencioso. Você tenta compensar sendo ainda melhor, mais presente, mais disponível, mais correto, mas não por escolha, por medo. Medo de falhar, medo de prejudicar, medo de não dar conta. Quanto mais você tenta acertar tudo, mais você se afasta de uma relação espontânea. Você vira função. E função não cria vínculo, sustenta estrutura, mas não sustenta afeto vivo. Filhos não precisam de pais perfeitos. Precisam de pais que conseguem existir de verdade na relação. Existir de verdade inclui limite, inclui cansaço reconhecido, inclui imperfeição assumida. Quando o custo é elaborado, ele não desaparece, mas ele deixa de contaminar. Ele deixa de ser algo que escapa e passa a ser algo que pode ser integrado. O trabalho aqui não é reduzir o que você faz, é mudar a forma como você se coloca nisso. E isso passa por um movimento difícil. Parar de transformar tudo em sacrifício e começar a reconhecer o que é escolha, mesmo nas partes difíceis. Isso reorganiza completamente a experiência, porque quando há escolha, existe limite, e quando existe limite, o vínculo respira. Na clínica, isso aparece quando o pai ou a mãe consegue pela primeira vez sustentar algo simples, mas estrutural. Isso é difícil para mim, sem culpa, sem justificativa, sem tentar corrigir. Esse é o ponto onde o cuidado deixa de ser automático e passa a ser consciente. Se você chegou até aqui, você já percebeu que não é sobre amar mais, é sobre não se perder dentro do amor. Porque quando você se perde, o custo aumenta. E quando o custo aumenta, sem elaboração, ele começa a aparecer onde não deveria, na relação, no corpo, na forma como você vive. E isso precisa de espaço, precisa de trabalho, precisa de processo. E isso não acontece sozinho. O link para conhecer o nosso trabalho está na descrição. Até breve.